Então, ó, preste bem atenção. Hoje as pessoas, eles nem sabem o que Satanás está fazendo. Pegando a minha unção, pegando a sua unção para fazer coisa material. Ele chega lá, ora e ele é curado. Né? É curado. E o que vai fazer? Agora Jesus cura e eu que recebo. Para Deus não tem nada. Para Deus não sobra nada. Se Ele é que é o dono da cura, eu vou, oro num irmão, oro numa irmã. Aí, depois de curado, olha, irmão, está aqui. Isso aqui para o senhor. Quer dizer, Jesus quem curou e eu que recebi. Olha como é que o inimigo faz. Para Deus não sobra nada. E Ele sendo o dono da obra. Nós temos que procurar saber, minha querida, meu querido, como é que Satanás está usando das suas estratégias hoje, se apoderando da verdade para perverter o ser humano. Irmão, na tentação de Jesus, o que significa aquela palavra que Jesus responde para Satanás em relação aos pães? Bom, aquela passagem ali que Satanás chega para Jesus e diz, olha, se tu é o Filho de Deus, fazes com que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse, olha, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está querendo dizer ali? Jesus está dizendo na vida espiritual, olha, Satanás, todas as coisas importantes para a vida dependem de Deus e da sua vontade. Mas, minha querida, Jesus está dizendo isso, que todas as coisas importantes dependem de Deus e da sua vontade, mas é para a vida espiritual, não é para material. Não é para material, é para a vida espiritual. Todas as coisas importantes dependem de Deus e da sua vontade. O homem tem que ter vontade, minha querida. Se quando o homem tem vontade, claro que Deus, nós estamos dependendo de Deus, porque Ele já está dizendo, todas as coisas importantes dependem de Deus e da sua vontade. Agora, essa vontade que nós fazemos, a vontade de Deus não é a vontade de Deus. É a nossa própria vontade, a nossa própria ideia, o nosso próprio desejo, o nosso próprio querer, o nosso próprio eu. Então nós estamos aqui combatendo um combate. Nós estamos combatendo aqui um bom combate, porque as coisas estão multiplicando e a ciência do adversário está crescendo cada vez mais. E não é todo que tem essa ciência não, meu querido. Tem muitos que têm a ciência material, mas a de Deus não tem. Por quê? Porque ele aprendeu letra. Ele correu para a letra. Como ele não recebeu o privilégio de Deus, ele correu para a letra. Aí foi fazer um estudo, foi fazer um curso, aí já é pastor, sem ordem de Deus, sem Deus determinar, sem Deus apoiar. Aí foi ungido pelo pastor, foi ungido pelo aquele aí, foi ungido pelo aquele ali, mas não pegou a unção do Espírito Santo de Deus, porque a unção do Espírito de Deus é o Espírito Santo. Essa é a unção verdadeira, genuína, que o homem tem que ter, para quando ele lê, ele entender. Bom, aí vai ter a mente de Cristo. Irmão, hoje é necessário que haja uma formação, segundo aí as diretrizes humanas, aí a solicitação é que o ministro seja formado, ou, caso contrário, ele não pode estar à frente de uma congregação. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, as coisas de Deus, minha querida, é uma ciência. As coisas de Deus é uma ciência. A senhora gostaria de colocar, se a senhora tem um trabalho e viesse outra pessoa colocar um trabalhador no seu trabalho, a senhora ia gostar? Não ia gostar, porque não foi determinado pela senhora. Veio outro e colocou no seu trabalho. Deus é a mesma coisa. Ele nunca vai aceitar nós colocar uma pessoa no próprio trabalho dele sem a determinação dele. Sem a determinação dele. Hoje, é tanta da pessoa fazendo diferente da Escritura. No livro de Coríntios, a palavra diz que os homens
nós considere como ministro e dispenseiro do reino de Deus. Hoje as pessoas já consideram como pastor. Olha o pastor, lá vem um pastor, lá vem um pastor, lá vem um pastor. A palavra diz que os homens têm que considerar nós como ministro e dispenseiro dos mistérios de Deus. Mas é aquele que é verdadeiramente ungido e consagrado por Deus, não pelo ser humano. A pessoa que é consagrada pelo seu próprio ser humano não tem nenhuma unção, meu querido. Ele fala e não vive o que fala. E essa determinação dos homens, que agora as igrejas precisam seguir e obedecer? Bom, a palavra do Senhor, ela diz assim, ó. Lá no livro de Hebreus, ela fala assim, ó. Obedecei os vossos pastores, que eles velam pelas vossas almas. Eu pelo menos, meu querido, eu tenho que ter uma decisão. Eu só vou obedecer esses pastores aí que o livro de Hebreus está informando lá. Eu só vou obedecer se ele andar na verdade. Se ele não andar na verdade, não vou obedecer. Aí ele segue esse texto aí, eles pegam para perverter os outros, por falta de entender e compreender. É certo que a palavra está dizendo, obedecei os vossos pastores porque eles velam pelas vossas almas. Se eles velassem pelas vossas almas, irmã, as irmãs não andavam de calça comprida, as irmãs não andavam com o cabelo cortado, as irmãs não andavam com brinco na orelha, as irmãs não pintiam cabelo, os homens não andavam de bermudão. Olha só como é as coisas. Irmão, mas a palavra não registra que Deus, Ele quer o nosso coração? Não resista. A palavra não resista. O que a palavra está exigindo lá, que nós seja irrepreensível, olha só, que é irrepreensível? Repreendido, nós mesmos. O que o Deus exige de nós é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Paz, santidade, longanimidade, mansidão, honestidade. É isso que Deus exige. Mas eu não vejo a palavra dizer que Deus só quer coração. O coração no livro de Amós, ele diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. E Deus vai querer coisa enganada? Deus vai querer coisa enganada? Então, meu querido, não tem como nós combater a verdade, não tem como nós combater com a verdade. Agora, nosso combate com a verdade, sabe como? Tapando nossos ouvidos para não ouvir a verdade. Mas a palavra diz que aquele que fecha os seus ouvidos e desvia os seus ouvidos de ouvir a verdade, até as suas orações que você faz é abominável diante de Deus, se nós desviar os nossos ouvidos da verdade. Amém, minha querida? Então, meu querido, nós estamos aqui, terminando o nosso trabalho, em nome de Jesus. Que Deus procure examinar as Escrituras, meu querido. Procure trazer um exemplo lá desde o primeiro crente. O primeiro crente foi lançado para o abismo porque ele fez da sua própria vontade, da sua própria ideia. Ele não obedeceu o que o Senhor determinou. Então, procure examinar. Que Deus nos abençoe e nos guarde, meu querido. Nós vamos continuar sempre lhe advertindo, fazendo uma mensagem, dando uma orientação para o Senhor. Até uma ajuda que o Senhor precisar de nós estamos aqui para lhe ajudar em alguma pergunta que o Senhor tiver dúvida. Nós estamos aqui para lhe ajudar. Então, procure assistir o nosso trabalho. Aí, se o senhor achar alguma dúvida, achar que não está certo, dê uma ligadinha para nós, ou mande alguma mensagem. Nós podemos até lhe responder o que você puder perguntar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Continue nessa caminhada, meu querido, fazendo a vontade de Deus. Amém.